a ausência de resposta não quer dizer que é um sim. A ausência do não é um sim. Isso a gente tem que levar. Sim é sim. E tem que ser claro durante todo o ato. Se eu tô lá no meio da coisa, aí do nada uma coisa me broxou, eu tenho o direito de falar não. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. O que a gente inventa hoje, Graci? Na próxima sexta-feira é dia 6/9, 69. Quem aí entende o trocadilho? É o dia do sexo. E por esse motivo a gente convidou uma sexóloga e psiquiatra para falar sobre esse assunto e botar as cartas na mesa desse tema que intriga tanto, que deixa as pessoas tão curiosas e tão envergonhadas. Vamos falar sobre isso com a doutora Fernanda Araújo. Bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, literalmente. Opa! Para conversar de um assunto tão gostoso, né? Super gostoso. Super muito gostoso. Bom. E eu queria começar falando sobre iniciozinho. Vamos falar sobre educação sexual. Tem uma série que eu assisti, eu achei bem gostosa, que é a Sex Education. É uma série que aborda vários temas considerados tabus, mas de uma forma leve, trazendo consciência, conteúdo. Você acha que isso, séries como a Sex Education, seriam formas de abrir a conversa entre pais e filhos? Com certeza. Eu acho que, na verdade, não só séries, né? Eu acho que cada vez mais essa conversa tem que ser aberta de uma forma leve, para que a gente consiga ter a educação, porque o que está acontecendo muito, né? Tem se terceirizado essa educação. E nos meios de comunicação, a própria questão sobre a escola, né? Ser atuante protagonista nisso, mas a gente ainda vê muitos pais, né? Muitos familiares fugindo dessa responsabilidade, que é tão importante. Porque a educação sexual tem que começar dentro de casa. Então, eu acho que entrando ali num gancho, né? Do entretenimento, claro que abre portas, mas a gente tem que cada vez mais falar o quanto é importante, porque a gente fala de educação sexual desde que a criança nasce. Sim. Né? Porque a gente acha que é muito explicar sobre o ato sexual. Não é explicar sobre o seu protagonismo com o seu corpo, o seu autocuidado. Quem pode ou não te auxiliar ali no banho. Na higiene. Exatamente. E o quanto uma educação sexual bem feita diminui riscos, né? Inclusive de abuso sexual, entre tantas outras coisas. Com certeza. Se isso é falado, né? Se as crianças têm noção do que é permitido, do que não é permitido, acho que seria tão mais fácil de evitar tantas coisas ruins que acontecem. Quando o assunto é sexo, eu acho que somos todos mal educados. Sim. Né? A gente está falando de educação sexual, somos todos mal educados. E é muito difícil para quem não teve uma conversa, não teve uma educação, dar para os filhos. A gente está vendo isso melhorar muito hoje, graças a Deus. Mas ainda assim é muito difícil, porque na maioria das vezes os pais não sabem nem para eles, né? Não sabem lidar nem com a própria sexualidade, com as próprias questões. Então isso é um pouco complicado. Eu gosto dessa coisa de filme, a gente já falou isso em episódios anteriores. Eu acho que para quem não sei se você vai concordar comigo, para quem não tem coragem, desprendimento, ousadia, ou conhecimento, sei lá, para falar, é legal botar, de repente, o adolescente, ou seja lá quem for, para assistir alguma coisa e na hora que acontecer, aproveitar o gancho e falar, nossa, você viu isso assim, ó, quando acontecer, não faz assim, ou isso é certo, isso não é. Eu acho que é uma oportunidade da gente romper barreiras. Trazer os assuntos, exatamente, sem aquele medo, né? Porque às vezes não sabe nem por onde que começa. Sem um peso, né? Sim. E o sexo e a sexualidade são naturais, né? Da vida de qualquer ser. Sim. Eu acho que quando a gente, por exemplo, eu vou assistir uma série com meu filho e vou esperar para ver o que vem, para a partir daí criar uma conversa, a gente tem que ter muita atenção, né? Porque não é toda série que é apropriada para aquela faixa etária. Então a gente tem que pesquisar minimamente ali qual que é
a classificação. Tem que assistir primeiro sozinho. Exato, porque senão você pode se pegar com uma cena ali que você não vai saber explicar, né? Porque a gente tem temas na sexualidade que realmente são complexos, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu sobre várias questões históricas, né? Sobre gênero. Então, assim, a gente entra muitas vezes em alguns impasses teóricos, práticos. Então, acho que você tem que ir minimamente preparado para essa conversa. Porque uma coisa que acontece também, que eu acho importante falar, quando a gente está se tratando de educação sexual, principalmente na infância, acontece muitas vezes de situações que poderiam ser evitadas se os familiares tivessem o mínimo conhecimento de como se fazer essa educação sexual. Por exemplo, teve um caso de uma criança que, ouvindo um pouco sobre educação sexual, começou a falar com a tia da escola assim: ai, tia, meu pai só fica pegando meu biscoito, meu pai só fica pegando meu biscoito. E a tia tá assim: tá bom, querida, o que tem só pra pegar seu biscoito? Fala pra ele assim: não pega mais meu biscoito, pega outro biscoito. E a criança nisso, pai tá pegando meu biscoito, enfim. Quando teve uma abordagem mais clara sobre a educação sexual, a criança falou que o biscoito era a forma com que ele chamava os órgãos genitais. Então, assim, você não pode dar o nome do órgão genital, é o quê? É vulva, pênis, testículo, né? Mama. Porque se você começar a inventar nomes, florzinha. Então, assim, fica complicado, entende? Então, a gente tem que saber nomear as coisas. Eu acho que essa parte técnica, né, minimamente, assim, é importante a gente ir passando para os pais, porque, né, eles chamam biscoito para reduzir o impacto. Como já leva um lugar de feio, de tabu, né, de sujo. Por que não chamar de vulva, pênis, testículo e chamar de biscoito? Qual que é o problema com a vulva? Pois é. Entende? Inclusive, até pro biscoito ficou complicada, né? Exato, difícil pro biscoito. Muito. Mas, e essa questão, uma coisa que eu acho que eu já vi pais com muita dificuldade é de até onde ir, até onde explicar para a criança, porque é aquela história. Não tem uma... Tem uma piadinha até, que o menino chega para a mãe e pergunta: o que é virgem? E aí a mãe começa: ficou pronta, agora o que eu falo, meu Deus? Aí ela custou, pensa, falou: é alguém que nunca casou. Ele falou: ai, que engraçado, meu primo falou que ele é de aquário, entendeu? Ele queria saber outra coisa. Então, muitas das vezes, no medo de falar ou de abordar o assunto, os pais, às vezes, dão informação além do que aquela que a criança demanda, né? Sim. Mas você falou tudo, é o que a criança demanda. Se uma criança me pergunta: mãe, como que as crianças nascem? E aí eu falo, aí você vai ver pela faixa etária, porque às vezes da faixa etária você só fala assim: o bebê sai da barriga da mamãe. Que se a gente estiver falando de uma criança ali com 3 anos, ela vai ficar satisfeita e ir embora, vida que seguiu. Você não precisa falar, por exemplo, da relação sexual. Não é isso que a criança está pedindo. Então, você vai ter que ver o tempo da criança, né? Uma criança é diferente de uma criança que está ali, um pré-adolescente, né? Que quando ele começa a perguntar: mãe, como o bebê nasce? Aí ele já vai estar se voltando muitas vezes mais para a questão sexual. Aí você vai respondendo: nasce da barriga da mãe. Aí fala assim: tá, mas como é que o bebê entra na barriga da mãe? Entende? A criança vai perguntar. Esses de hoje, quando pergunta, já sabe a resposta, né? Já vi na internet, no Google. Isso é um grande problema, né? Pois é, porque como é que é abordado, né? Exatamente. E aí os vícios, né, em pornografia, em desinformação, é o que tem crescendo muito, porque isso é um grande problema atual, né? Vício em pornografia, porque as pessoas não têm a fonte mais confiável, que seria dentro de casa, né? Nas escolas, vão procurar na internet. Internet é terra sem lei, né? Terra e sem aí lei, surge O que você diria para pais que estão aí com medo dessa... Porque tem gente já antecipando. Outro dia eu vi uma mãe falando que a filha dela perguntou alguma coisa, não tinha nada a ver com sexo, não, mas que ela fez uma pergunta, assim, com relação à tia, não sei se era por que a tia tá velhinha, ou quando que a tia vai morrer, alguma coisa assim, que ela viu uma senhorinha idosa, e ela falou: gente, eu já tô me preparando para as perguntas que vão vir por aí, né, porque tem gente que sofre por antecedência, né? Tem. Para esses que estão, assim, sofrendo, o que você diria para se preparar como e como que lidar com isso? Olha, se a pessoa sofre só de falar de sexo, eu acho que não... a questão não é o filho, né? Eu acho que essa pessoa vai ter que se trabalhar primeiro, entender por que tantos tabus. Porque sexo é uma coisa natural, ninguém aqui estaria vivo se não existisse sexo. Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar justamente isso. Qual que é o problema com o sexo?
Por que esse grande tabu? Por que não pode ser visto como algo normal da vida, que é extremamente normal, é saudável, faz bem? Então, acho que ela primeiro teria que trabalhar as crenças dela quanto ao sexo, que aí depois fica fluido, fica normal com a criança. Ou com o adolescente, né? Que vai perguntar, vai saber. E a forma como a gente transmite um conhecimento, a gente torna essa vivência mais simples, mais leve ou mais pesada, né? Principalmente quando a gente está falando de mãe e filho. Sim. Agora, Fernanda, a gente ouve muita coisa. Hoje em dia, no Google, tem muita coisa sobre zilhões de assuntos. Quais são os mitos sobre sexo que, assim, a gente tem que derrubar, tem que desmistificar? Nossa, mas aí você me fez uma pergunta difícil demais, que são inúmeros. Eu faço, inclusive, no meu Instagram, muito isso, de pegar algumas perguntas, alguns mitos e desmistificar. Porque tem muita coisa. Já me perguntaram se... Alguns pra gente. Por exemplo, se gozar na coxa engravida ou não. Transar menstruada também, se gera algum problema, se engravida, se não engravida. Engolir porra. Quantas calorias tem? Se é bom pra pele. Eu tenho vídeo sobre tudo isso, tá, gente? Se vocês tiverem curiosidade, vai lá no meu Instagram ver. Mas, exatamente isso. Se é bom pra pele, se o abacaxi faz a secreção ficar mais doce. E faz? Faz. Porque na verdade, a alimentação... Agora você dá a receita do abacaxi pro povo. Gente, abacaxi direto é só tomar um suco meia hora antes. Mas aqui, o tempo também tem a ver. Pelo menos assim, entre umas 2 horas antes. Evitar fritura, evitar embutido, porque tudo isso vai dar um gosto mais amargo. E aí, se você, por exemplo, os veganos, nessa parte dos veganos, também. Porque quem come mais fruta, uma alimentação mais natural, beber mais água, porque isso vai diluindo a secreção. Vale para as mulheres também. Quanto mais você dilui a secreção, quanto menos... Gente, a alimentação saudável serve para tudo. Até para deixar a coisa mais saborosa lá embaixo, literalmente. Perfeito. Que coisa... realmente, gente, são inúmeros mitos, né? Agora, Fernanda, chegando... essas perguntas para você, né? A gente vai lá olhar no Instagram dela. Mas assim, você entende então que a nossa população ainda é muito ignorante nesse sentido? Extremamente, extremamente. O que eu tenho notado é que tem uma procura maior por educação sexual mesmo, porque... E assim, eu tenho até uma crítica ao Instagram, porque o Instagram derruba muito o nosso conteúdo, né? Não sei se vocês percebem. Sim, percebo. Então, assim, às vezes você tá querendo falar de educação sexual. A gente tem que ficar codificando as palavras. Então, assim, é extremamente complexo você dar informação de qualidade nas redes sociais. Mas, assim, eu vejo as pessoas buscando, procurando, estudando, trazendo dúvidas, pensando em como melhorar a relação também. Querendo aprender, né? Exato. Querendo dar uma coisa que eu vi muito e percebo muito, é que o homem também está cada vez mais interessado no prazer feminino. Eu acho que essa geração dos homens que não importava com prazer feminino meio que acabou, Glória né? Uma oração sem resposta. Exatamente. Os que não estão correndo atrás estão ficando para trás, então... porque as mulheres acordaram para a vida também. Exatamente. Então, meu amor, ó, se a coisa não é conjunta aqui... A gente estava falando outro dia, eu e a Débora estava trocando umas ideias, e a gente falando de IST... Nós não vamos hoje discutir IST aqui, que a gente já falou em outros episódios. A questão é que, assim, ainda hoje, em pleno século XXI, tem homens tentando dar o tomé na camisinha. Tentando... Eu usei um termo mineiro agora, não sei se em outros lugares do Brasil fala isso. Eu entendi o sentido, mas tentando sair fora da camisinha. A gente sabe que mulher, às vezes, aceita as coisas por medo de perder parceiro, de ficar sozinha e em outras coisas, outras questões.
Mas é meio assim, surreal essa coisa ainda, de hoje em dia ainda, até a prevenção de doença, porque ST não previne só, uma camisinha não previne só a gravidez indesejada. Eu acho que principalmente também a gravidez STs, indesejada. Não, mas assim, os homens ainda se absterem de pegar essa responsabilidade e essa coisa ficar a cargo das mulheres ainda. Sim. Mas o que na sexualidade não fica a cargo das mulheres, né? Assim, a gente estava conversando antes de começar o episódio, justamente às vezes o homem tá com algum problema sexual, alguma disfunção, e quem procura é a mulher. Então, assim, a mulher, infelizmente, ainda tá muito nesse protagonismo quando o assunto é saúde. Eu falo que o homem busca a mulher para meter, mas assim, não quer arcar nem com antes, nem com durante, nem com depois. Porque a gente está falando de prevenção, tá? Não quer se arcar com a prevenção de um IST, não quer arcar com a gravidez indesejada, né? Ai, foi ela que não se protegeu, como se surgissem bebês assim, né? Tá chovendo. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma irresponsabilização dos homens, né? Uma desresponsabilização. Eles estão sempre correndo disso. E eu acho que cabe às mulheres, cada vez mais, começarem a se conscientizar. E porque hoje a gente já tem muitas leis que nos protegem nesse aspecto, né? Se você pactuou que vai ter um preservativo durante a relação sexual, se o homem não respeitar isso, forçar a barra, entra na questão do abuso sexual. Então, a gente tem que ter a gente tem que saber também, claro, gente, não tô falando pra gente judicializar tudo, pra tudo virar uma guerra, não. Mas você tem que se colocar em primeiro lugar. A mulher se colocar, né? Você sabia que tem cara que tira a camisinha no meio do caminho pra poder, sem a mulher perceber? Exatamente. Durante? Isso é crime. A conta só chega pra mulher, né? Porque é ela que vai ter, por exemplo, uma gravidez. É ela que vai carregar o bebê. Sim. Como dizem, o filho é da mãe. O filho é da mãe, exatamente. Tem, como é que se diz? ISTs que, às vezes, o homem fica assintomático e aí a mulher é que pega. E eu lembro, os anos 80... foi o início da AIDS, né? Uhum. E gays, prostitutas eram, assim... marginalizados. Uhum. E, a partir de um determinado momento, o maior número de pessoas que adquiriam, contraíam, eram mulheres casadas. Não, e essa estatística enfim, continua. A hipocrisia, né? Continua, Fernanda. Não, a gente tem um número muito grande de mulheres casadas, mulheres de meia idade adquirindo, né, HIV AIDS por causa... Aí a gente já sabe as causas, né? Do nada. Porque o cara deu e normalmente não é um pulo, né? Vários pulos. E sem pensar na prevenção. Não, e vamos combinar que basta um pulo. Basta um pulo mal dado. Basta um pulo. Mas, em geral, né, assim, falando da estatística, normalmente são caras que têm um histórico. Sim, né? sim. Mais sim. um pulo. Por isso a gente tem que se proteger em todas as relações, né? Não existe isso. E por isso e não vê cara, né? Não vê cara, não vê financeiro. Que não tá escrito na tela. Muitas pessoas não tem um protótipo para você poder desconfiar dele. Qualquer pessoa. E assim, uma questão que é muito... Vocês falaram que eu podia falar tudo. Pode então falar tudo. Eu, assim, né? Sou jovem, então já vivenciei muitas coisas. E assim, é muito engraçado que as pessoas acham que tem cara e que tem nível financeiro. Porque, por exemplo, você tá na baladinha, o cara gatinho, o playboy que todo mundo quer pegar, as meninas acham, não, isso aí não tem nada. Só que eu trabalhei muito em consultório de rua, não sei se vocês sabem o que é quando a gente visita essas comunidades mais carentes, de uso de drogas, né? De pessoas. Então, assim, tem uma população muito vulnerável, normalmente portadores de inúmeras condições, inclusive cuida HIV, menos, bem menos, né? A gente tá falando de pessoas, né? Esses usuários crônicos de drogas, principalmente crack. E aí, o que as meninas que trabalhavam falavam é assim, vocês ficam aí nessas baladinhas aí da Zona Sul achando que tá lindo. Loucas pelo boyzinho. Aqui para direto esses carrão, Mercedes e tal, pros caras ter relações sexuais com essas meninas. Entendeu?
com esse público que você vê que eles não conseguem se cuidar até pelo, né, o nível de degradação que já tá. Então, isso é o que mostra, não vê cara nem coração. Não vê cara nem cartão de crédito, vamos dizer assim, né? E uma coisa também que, como eu trabalho muito com a sexualidade, então assim, gente, existem inúmeros fetiches sexuais. Sim. Pode ter o cara mais lindo do mundo, que ele pode ter uns fetiches estranhos. As parafilias. Umas parafilias esquisitas. Então, assim, a gente... Vamos falar... Desculpa ter te cortado, Fernanda. Eu que trouxe uma palavra esquisita. Vamos falar pro pessoal aqui o que é parafilia. Você fala termo leigo, né? Não precisa falar de uma forma técnica. Parafilia é todo desvio do ato sexual ou do objeto sexual. Por exemplo, o sexo é feito normalmente com um enfoque nas áreas erógenas para dar prazer. Se eu desvirtuo áreas erógenas para um objeto ou para uma parte do corpo apenas, né? Se ao invés de ter interesse no corpo como um todo, eu tenho interesse só no pé, é considerado uma parafilia, um fetiche. Se eu, ao invés de ter um objetivo no ato sexual de dar e receber prazer, eu tenho um objetivo de infligir dor, também é uma parafilia, né? Então tem ou de sentir dor. Também. Eu vi um caso outro dia de formicofilia. Que é com formiga ou com quê? formiga. O cara passava açúcar no pênis e botava as formigas pra picar, que era o como ele sentia prazer. Sim, tem muita parafilia de louca. De perto ninguém é normal. Não, mas tem uns que são mais anormal. Então isso é o que a gente fica sabendo. Você imagina o que não rola aí. Sim, que tem muita coisa estranha, vocês não têm noção. Eu não tenho mesmo, não. Tem cara que tem desejo sexual, né? Que tem fetiche com colar cervical. Tem várias questões, tipo, de esmagamento também, né? Que aí, às vezes, até esmagar bicho. Tem tanta coisa. Tem gente que... Sufocamento também. Mas... Tem a chuva de prata. Mas daí já estão mais normaisinhos. Meu Deus, imagina se isso é normal. Mas não combina com o meu brinco, não. Não, né? Mas, por exemplo, dizem que tem ureia, né? Não dizem, tem ureia na urina. Então, pode ser que faça banho pra pele. Bom, assim, não julgo. Mas não combina aqui comigo. Mas obrigada, pode ficar. Não, obrigada, já almocei, né? Mas, Fernanda, e aí, me fala uma coisa. A gente pegando... Então, tem essa história de parafilia, blá, blá, blá. Fetiches estranhos. Fetiches estranhos. Quando a gente fala de tecnologia, né? Hoje tudo é tecnologia, tecnologia. Como é que a tecnologia está influenciando esse sexo aqui na nossa era, digamos assim? Nossa, primeiro que eu até comecei a falar do vício em pornografia, né? Então a gente sabe que tem um desvio aí, porque a liberação da dopamina na pornografia é muito maior do que numa relação sexual. Então, principalmente homens, que são quem mais, né, o público que mais vicia na pornografia. São bem visuais, né? Então, muitas vezes o cara não vai ter mais prazer sexual com a parceira e vai ficar só na pornografia, desenvolvendo muitas vezes alguns transtornos sexuais, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, por excesso de pornografia. Porque com a parceira ele nunca vai ter o mesmo estímulo que ele tem quando ele tá se masturbando, assistindo pornografia. Exatamente. E além da problemática, né, das relações que estão muito líquidas, vamos dizer assim. Porque querendo ou não, eu falo, mas aí é uma parte mais complexa, eu vi que vocês também trabalham com relacionamentos, do quanto o relacionamento, né, e as nossas interações humanas dizem de nós, do nosso auto-amor. Querendo ou não, eu acho que tem horas que as pessoas usam muito o sexo como auto-ódio. Quando eu vejo, assim, uma questão de uma banalização do sexo. Eu não tô falando de ser conservador, só ter namoro santo, não. Não. Mas, assim, eu acho que às vezes tem um excesso de, às vezes, não se proteger, de não... Gente que tem relação sexual não vê nem o que tá acontecendo, com quem que tá se relacionando. Então, eu acho que... Querer viver no perigo, ruim, a gente fala aqui pra parecer que a gente é careta, mas não é. E aí depois quando a gente fala, depois reclama que não consegue um relacionamento bacana, que um relacionamento não dura. Não é caretice, gente. Tem
uma coisa ali que tem que funcionar de um determinado jeito, né? Porque os nossos relacionamentos são reflexos de que a gente é. Sim. Se eu nutro um auto-ódio, eu vou encontrar uma pessoa que vai escancarar, né, esse meu desamor por mim mesma. Dá o match, né? Exatamente. Eu gosto daquela frase que fala, se você não gosta do que você está recebendo, olha o que você está dando. Exatamente. Olha o que você está emanando para você, né? Não, isso realmente emanando. Energeticamente, Sim. você vai atrair aquela pessoa ali para confirmar tudo que tá ali dentro de você, né? Sim, eu acho que as redes sociais possibilitam isso ocorrer de uma forma ainda mais líquida, sem comprometimento, sem conhecer, né? Claro que rede social é isso. Tem um lado muito bom, mas também tem um lado que, né? Sim. Muito ruim. E um lado que também a gente apresenta o recorte que a gente quer, né? Sim. Agora, acho que quando a gente fala em tecnologia também, a gente faz essa facilidade de acesso à pornografia, que é uma coisa ruim. Tem o lado positivo, que é a facilidade de acesso à informação, coisa que a minha geração não tinha quando era jovem, né? Então, hoje, a meninada tem muito mais acesso, sabe as coisas de uma forma melhor. E a gente tem uma tecnologia aí que eu acho que favorece muito, que é a tecnologia dos produtos, né? Com certeza. Que hoje você vê, olha o que... E tecnologia não é nem só produto, nem vou falar só de vibrador, não. Mas a tecnologia que usa para fazer um lubrificante com sabor de morango que esquenta. Então, assim, isso é tecnologia também. Inclusive, E olha... depois eu quero que vocês experimentem as tecnologias que eu trouxe para vocês. Opa! Adoramos experiências. Pois é. Porque realmente, assim, eu acho que o nosso saber pode influenciar muito a nossa qualidade de vida. E na área sexual também, as pessoas têm muito tabu. Eu também já vendi muito produto sensual. Hoje eu sou embaixadora da SOS. E assim, eu já recebi cada recepção, sabe, de pessoa muito ligada na religião, como se eu estivesse vendendo, assim, um pedaço do diabo. E eu acho que é uma falta de conhecimento, um tabu, porque se eles mesmos defendem que o casal tem que estar junto pro resto da vida, quem fica junto pro resto da vida sem inovação? Tem que fazer milagre. Exatamente. Tem que fazer milagre. Então, assim, é uma visão muito discordante, porque na minha própria vida sexual, na vida sexual de várias pessoas que eu acompanhei, fala, nossa, depois eu coloquei o produtinho, as coisas aqui estão ótimas, a gente tá todo dia querendo, vamos fazer algo diferente, pega aquele produtinho ali, né? Às vezes uma mulher que tá... por exemplo, na menopausa, tá lubrificando menos, sente dor na relação, você ter artifícios para amenizar, para melhorar, para ela voltar a ter prazer, se reapropriar do corpo. Mulheres que, por exemplo, nunca tiveram um orgasmo na vida, tem alguma disfunção sexual, a gente usa os produtos eróticos para fins medicinais mesmo. Inclusive, os vibradores foram criados por um médico. Né? E ficou muito tempo... Que tratava histeria, né? Eram histéricas, né? Mas também tratava homem, dor muscular, várias coisas fazia uso de vibradores. É mesmo? Conta pra quem tá nos assistindo que não sabe, talvez, como que surgiram esses vibradores. Porque a gente sabe da história aqui, do brinquedo da histeria, mas conta pro pessoal. Então... Os vibradores surgiram em 1869. Olha só. Tá vendo? 69. Foi produzido por um médico, porque a histeria vem da palavra útero, né? Eles achavam que as mulheres que tinham o que a gente hoje trata como alguns sintomas neuróticos, como, por exemplo, conversão, de ter desmaio, ficar ansiosa, ter algumas questões mais relacionadas ao humor, os médicos achavam que era um problema histérico do útero. E aí eles começaram a desenvolver técnicas para solucionar esse problema. Então, era muito, assim, uma estimulação manual, né, da região genital. E aí, os médicos foram ficando cansados de fazer o manual. De bater com siririca. Eles cansaram, gente, porque uma siririca bem feita pode... Isso aqui... Vocês estão achando que é só a gente que cansa? Não, também cansa. Exatamente. Quando bem feito, né, gente? Isso porque não estava na era digital. Aí teve vibrador a vapor, teve vibrador elétrico. Que eram umas máquinas estrambólicas, coisas horrorosas, de ferro, gente, é uma né? coisa...
de ferro, uma coisa nada a E aí depois uma empresa de massa que produzia os vibradores, ela caiu por terra essa questão da histeria e começou a vender os vibradores como massageadores. E aí ficou mais fácil o acesso às mulheres, né? Começaram a comprar, é um massageador. Comprava como se fosse um aspirador de pó. Comprava e aí... Na seção de eletrodoméstico. Mas era eletrodoméstico mesmo, era vendido como eletrodoméstico. E aí virou o que virou hoje. Inclusive, vários países onde é proibido vender vibrador, as indústrias, como são muito espertas, graças a Deus, vende as varinhas mágicas como massageadores. Mas aqui, pegando o gancho que você estava falando, até em termos religiosos, né? Algumas pessoas... e aqui nada contra nenhuma religião, mas, então, assim, o casal deve ficar junto para todo sempre. Aí você imagina, casada ali, 25, 30, 35 anos. Tem que ter uma novidade, né? Tem que entrar alguma coisinha ali para dar uma estimulada para os dois, né? Com certeza. Eu gosto de explicar isso falando de amor e paixão, né? Quanto maior o amor está na zona da estabilidade, a paixão está na zona da instabilidade. Então, quando você tem um medinho de perder, quando está naquele início da relação, que você não sabe no que vai dar, normalmente é a fase da paixão. Sim. Quanto mais estável vai ficando, vira o amor, que é algo sólido, construído, mas é mais calmo. Então, acho que essas pitadinhas de instabilidade, de emoção, de adrenalina, rejuvenesce, faz a gente querer estar junto. Né? E tem muito produto bom, gente. Tem produto para os casais. Tem óleo de massagem, vela de massagem, tem os lubrificantes que são deliciosos, tem os próprios vibradores de casais. Então, assim, tem muita coisa boa. A turma que é do toque físico, hein? A turma que é do toque físico. Nossa, delicioso. Uma coisa Jogou legal um olhinho de massagem ali, já fica nervosa. A tecnologia hoje trouxe vibrador para casal. Tem vibrador para homem. Né? Então, assim, dá para os benefícios da tecnologia de trazer e testar e acabar com aquele tabu masculino, aquele mito de que vibrador é um concorrente, né? Sim. Quando, na verdade, é um aliado. Eu não, como é que é? Não, porque eu não tô dando vibrador. Eu não tô dando conta com você, né? Ai, gente, mas a coisa tá mudando tanto. Eu não sei se eu dou sorte, se eu já atraio esse público que tem tanto homem interessado. Esses dias mesmo eu tava conversando com um cara que ele compra os produtos, mas a mulher que tem mais receio. Então, acho que a gente tem graças, né? Mais uma vez, graças a Deus, abertas essas portas. Eu tenho um caso. Eu recebi uma mensagem um dia assim: Grace, aqui é o fulano, marido da ciclana. Ela participou do seu workshop. O nosso casamento mudou tanto, melhorou tanto, que eu queria fazer aula com você também. Você não dá aula para homem, não? Eu quero melhorar também. Eu achei isso tão legal, mas tão legal. Primeiro, assim, houve um tempo que a mulherada fazia tudo escondido, né? Participava do negócio escondido. Eu mesmo já fui vários, eu faço curso mais de 30 anos. E assim, se bem que eu fui escondido da minha família, do meu marido não escondi, não. Mas assim, tinha essa coisa velada. E hoje, quando melhora, você vê que o homem fala, pô, se funcionou para ela e tá sendo bom para nós, por que eu também não vou melhorar, né? Eu cheguei a fazer alguns workshops para homens e foram muito legais. Porque não é um workshop de técnica, mesmo porque eles não precisam que eles sabem tudo, né? Mas, enfim, é do antes, do durante, do depois. É como que lida, como que funciona o sexo para mulher. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Muito, né? Não é só chegar, dar 3 bombadas e pronto, acabou. Esse dia eu postei sobre Viagra feminino, né? Que Viagra para mulher não é um comprimido que ela vai beber. Não, quem dera fosse, né? Não existe comprimido rosa ou multicolorido, ou seja lá que for, que apague a negligência de uma vida. Não adianta você ser negligenciada na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento, sempre, e tomar um comprimido depois que o comprimido não vai fazer milagre. Arrasou. É a sabedoria, né? Que mulher é fogo a lenha, que vai aquecendo aos poucos. Porque isso é do relacionamento. Se o relacionamento... Não tem como, eu cheguei num ponto... Hoje eu trabalho muito com mentoria de casais, né? A psicanálise voltada
pro relacionamento. Por quê? Porque eu tava vendo que só abordar a prática sexual, as questões relacionadas ao ato sexual não tava resolvendo. Não. Porque É além, o sexo né? é um resultado de um bom relacionamento. E as A pessoas... questão não é só física. Não, de forma alguma. São as pequenas coisas mesmo, né? Uma toalha em cima da cama, que a mulher já cansou de pedir, o cara não Pasta de dente apertada pela tira. metade. A tampa do vaso levantada, as mal respostas, não dar um elogio, né? Não falar que tá bonita, não elogiar uma comida, incentivo. não ajudar com os filhos, que hoje isso tem acabado com a libido das Não mulheres. lava um copo. Exatamente, acho que tudo vai resolver com a sua mãe, né? Então, assim, se não trabalhar o relacionar, não há produto erótico. E é dos dois lados, na verdade. E é dos dois lados, na verdade. A gente tá aqui zoando os homens e tal, mas as mulheres também, né? Sim. Precisam fazer a parte dela. Tem que abrir espaço. É claro que para nós o estímulo é esse, é diferente. Sim. Né? Eles, se você desfilar de lingerie na frente, assim, Já, Nem já. precisa, quem dera explicar pra lingerie. Quem dera, né? Tem hora que você tá... Gente, Agora, mas... Fernanda, você sabia que nós somos super orgulhosas, porque nossa audiência é majoritariamente feminina. Porém, a gente tem um número aí de rapazes, de Significativo. homens, Maravilhoso. que a gente fica muito feliz, são interessados em Sim. conhecer o universo feminino. Até porque mulheres fazem parte do universo deles, E né? a gente Com já certeza. recebeu feedbacks, teve um, principalmente no episódio da menopausa, foi muito legal, que ele falou assim, gente, que episódio fantástico, agora eu tô entendendo minha mulher, tudo vai mudar aqui em casa. Gente, o homem participativo é lindo demais, lindo, né? Eu lindo. fico emocionada. E assim, a gente estava falando dessa questão, eu trabalho muito com as mulheres isso. Não adianta você querer um homem que te auxilie, um homem parceiro, se você não dá espaço. Aqui a gente tá cheio de temas hoje, temas polêmicos. Eu falo que com o feminismo veio muita coisa boa, né? A gente conquistou direitos, conquistou lugares. A gente não poderia estar falando o que a gente está falando aqui há um tempo atrás. Só que eu acho que tá tendo um excesso da mulher poder querer e fazer tudo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Autossuficiência, às vezes, em demasia atrapalha. Porque aí você não abre espaço para outra pessoa participar. E fica você não precisa de exausta. ajuda, para que o outro vai fazer algo? Só Aí que- eu chamo de guerreiras frustradas, né? As mulheres. O feminismo real mesmo, as mulheres, elas estão querendo fazer suas próprias escolhas. Uhum. Se elas escolhem só estar ali no fogão, fazendo a comida, cuidando da família, porque elas querem ter a escolha. Eu vi uma vez uma matéria de uma feminista falando que a filha dela, criança, devia ter seus 4, 5 anos de idade, a filha queria uma casinha de Natal. E ela, feminista. E aí ela foi comprar a casinha para dar de Natal para a filha. E algumas outras feministas falaram: que absurdo! Como é que vai dar uma casinha para criança, não sei o quê, papapá, ficar, não sei o quê, papapá. Ela falou assim, gente, olha só, para mim, feminismo é poder fazer escolhas. Exatamente. Mas tem justamente as mulheres maravilhas, as guerreiras frustradas, né? Porque assim, gente, chega uma hora, não dá conta. Não. É muito peso, muita responsabilidade, assim, para que dar conta de todo o peso do mundo? Não tem necessidade disso. Sim. E isso que você falou é muito bacana, da gente dar oportunidade. Eu quero mesmo que abra a porta do carro para mim. Exatamente. Porque senão o homem é muito movido por admiração. As mulheres, quando elas estão muito sobrecarregadas, né? A gente já tá... Quando a mulher... Como eu vou dizer isso sem parecer estranho? Nós, mulheres, a gente tem que preservar o nosso bem-estar, o nosso autocuidado, para a gente dar conta de algo que é muito próprio de nós, que é o belo, que é essa acolhida, né? Que é essa coisa gostosa, quando a gente lembra da nossa mãe, o feminino. Quando a gente vai muito para a guerra, quando eu tenho que dar conta da minha família, da minha casa, do meu marido, do trabalho, eu entro muito num fazer demais
masculino, né? Vamos dizer assim. Então, é uma mudança de energia psíquica que eu vou ficando exaurida. E essa mulher vai ficando exaurida, frustrada, o marido vai ficando acomodado, porque se eu tenho alguém que faz tudo, pra que eu vou fazer algo? Isso é do ser humano, né? Que se eu, por mais que eu goste de fazer as coisas, se tiver alguém que faz tudo, eu não vou fazer nada. E aí a mulher começa, não sabe a dar espaço pro outro ajudar, não sabe pedir ajuda, a mulher critica, briga e acha que tá pedindo ajuda. Isso é um erro na comunicação. Então, para melhorar isso e, consequentemente, melhorar o relacionamento, eu falo, então você vai ter que começar a refazer as pazes com o seu feminino, aceitar que a gente tem vulnerabilidades, aprender a dialogar, porque dialogar não é brigar. Pedir ajuda. Aprender a pedir ajuda, aprender a elogiar, porque o homem adora, né? O homem é movido por admiração, então o homem adora ser solicitado. Gente, o homem adora ajudar. Eu tenho feito isso. O homem, ele precisa se sentir necessário. Necessário, exatamente. Ele gosta de ser o resolvedor de problema. Assim ele se sente admirado. Exatamente. Eu estava conversando outro dia com uma amiga e ela é essa que está que tá ali na energia masculina. Falei, amada, vamos conversar para tirar um pouco aí desse masculino, porque ela fala assim: eu tô querendo encontrar alguém, mas não encontro. Eu falei, mas você dá espaço para encontrar? Por quê? Ela vai no mercado, chega em casa, vai tirar as compras do carro, tá ali, ó, cheia de sacola nas duas mãos. A pessoa fala assim: quer uma ajuda? Não quero não precisa. Eu contei de botar a mala no bagageiro do avião. Enquanto fiquei vendo uma menina outro dia com uma bolsinha assim, o cara chegou assim, o que coloca lá pra cima? Por favor. Tá certo? Aí ele pegou a mão e falei, gente, eu tenho muito a aprender. Tem que aprender. Mas eu vou falar que eu hoje, eu tô atenta a isso. Sim. Mas eu já fui aquela também de, tipo, fazer. Eu falei, não, peraí, quem gente. Nunca foi? Eu acho que, e assim, não adianta a gente não falar da influência social. Sim. A gente está sendo, né? Nós mulheres estamos ouvindo a todo tempo que tem que dar conta, tem que fazer, que não tem que ser independente. Tem uma frase que elas falam que assim, quando você começa a refazer essas pazes com o seu feminino, você fica olhando, é assim. Como é que é? Nem todo homem, mas sempre um homem. Sempre o homem é o inimigo. Gente, tem homem violento, tem homem machista, mas tem que combater esses homens, não todos os homens. Também. Exato. Só que aí a gente começa a achar que tudo ligado ao masculino é ruim. Se o homem toma iniciativa, é ruim. Se o homem gosta de brincar de lutinha, de fazer as coisas, é ruim. Saber, não sabe se casa, se compra bicicleta. Então, fica acanhado, né? Coitados. Não sabe o que faz. Isso é péssimo, gente. Péssimo. Tem destruído relacionamentos, famílias. Muitas mulheres, eu conheço mulheres brilhantes, bem-sucedidas, bonitas, que não conseguem arrumar um parceiro. Eu tava esses dias, porque aí você vai ficando chata. Eu tava trabalhando, aí uma colega minha que tá nesse lugar, tem problema de relacionamento, né? Muito masculina. Aí a gente tava lá de boa e tinha um colega nosso que tava lá, tranquilo na dele. Aí ela virou, ela tava com o esteto, deu um probleminha no esteto. Ela virou pra ele assim: arruma aqui pra mim, já que você não tá fazendo nada mesmo. Eu falei com ela, por que você tem que falar assim? Por que você não fala assim, você poderia, por favor, me ajudar a arrumar pra mim? Então, assim, é tão inconsciente que a gente tá ficando extremamente masculina, grosseira, chata. E eu falo com ela, tá feia. Tá feia. Se você melhorar essa linguagem, você vai ficar mais bonita, mais atraente. Pior entende? que é, né? E as pessoas não percebem. Não percebem. Entra no modo automático e não entende porque o relacionamento não vai bem. Não, e aí acaba que quando é muito guerreira, vai encontrar também um homem mais... frouxo. Mais banana, claro, gente. E aí as mulheres vão falar, nossa, como assim? Vai se completar. Eu falo, natureza é yin e yang. Não é yang, não é yin, não. É yin e yang. Se eu sou masculina, eu vou encontrar um feminino. Não quero, vou chorar, chore, amor. Entendeu? E as mulheres acham que não, eu tenho que achar um mais macho alfa que eu. Então, assim, você já viu dois machos alfa no mesmo território? Eu nunca vi. Isso é a regra da natureza. Por isso que até quando a gente fala em relacionamentos homoafetivos, alguém tem uma energia feminina e alguém tem uma masculina. Exatamente. Com certeza. Agora, vem cá, falando assim de terapias, terapia sexual, Fernanda,
Conta pra gente aí sobre não as suas pacientes, mas assim, casos que você atende demandam terapias sexuais? Peraí, deixa eu só colocar uma pergunta antes disso, porque a gente ouve falar, muita gente, né? A gente sabe, mas muita gente ouve falar em sexólogo, sexologia, não faz muita ideia do que seja. O que é o trabalho de uma sexóloga? E aí entra essa terapia, né? É bom, Fernanda, desvendar aqui. A sexologia, né, vai estudar o sexo, a sexualidade como um todo, né? Porque sexualidade não é só sexo, é apropriação do seu corpo, autoconhecimento e por aí vai. E aí, a sexologia não é voltada só, por exemplo, à medicina. Eu sou médica, então eu atuo muito também na questão médica, prescrevo medicamento quando necessário. Mas, se você não tratar, como a gente disse, o relacionar, se você não tratar o psicológico, porque, gente, todos os transtornos sexuais têm componente psicológico. Mesmo aquele que o cara teve um infarto, é diabético e desenvolveu uma disfunção erétil. Vai ter componente sexual, porque só do cara... componente psicológico, porque só do cara falhar uma primeira vez, ele vai entrar no ciclo de ansiedade e desempenho. Então, sempre vai ter uma questão psicológica. Então, a gente tem que tratar o orgânico, tem que tratar o emocional, tem que tratar o relacional. Então, a gente, conseguir dar conta de tudo isso, a gente, sim, vai usar de medicamento, de terapias sexuais, de terapias psicológicas, né? Por exemplo, aí a orientação é que busque algum tipo de terapia, seja no meu caso, eu busquei a psicanálise, mas tem pessoas que vão para o psicodrama. Então, a gente tem que responder à complexidade da sexualidade com a complexidade de conhecimento. Esse casamento que você fez, então, da psiquiatria com a psicologia, com a sexologia, ficou fantástico. Ficou. Eu considero, assim, que não tem como não ser. Porque se você ficar só ali no superficial, estaria tudo resolvido. Então, dá Viagra para todo mundo. Você mesmo falou, Viagra feminino surgiu, mas não resolve nada, né? Não é só a questão ali do ato em si. E, gente, quando você vai para as profundezas do subconsciente, do inconsciente, você fala assim, eu já resolvi. Eu não, né? Que a gente não resolve nada, a gente contribui. Já facilitou, né? Eu já facilitei o processo de um menino com disfunção erétil, que a gente foi ver com ejaculação precoce, que a gente foi ver que o problema era a relação com a mãe. Porque a mãe era tão invasiva, era tão próxima, que ele via, né, inconscientemente, a mãe nas mulheres, a representação das mães nas mulheres, e como é demais, né, você não se imagina transando com a sua mãe, ele ejacula para distanciar. Então, assim, isso é algo muito, muito, muito comum. Quando você vai para as disfunções sexuais, a gente entra nas teorias. A teoria da vagina dentada, que eu acho maravilhosa. Vocês já ouviram falar dela? Conta pra gente. Que o cara com a ejaculação retardada, que é o cara que demora muito para ejacular, ele teria uma visão da mulher, isso de forma inconsciente, da mulher como opressora, como muito forte, né? Uma guerreira. E aí que ele... A patroa, ele tem medo de ser castrado. Todo medo do homem é ser castrado, né, gente? E aí ele... Inconscientemente para ele, o ato sexual vira uma briga da espada com a vagina dentada. Aí fica aquela briga que não tem fim e o cara não ejacula. Você acredita? Olha, gente, tem umas teorias maravilhosas. Claro que você tem que transpor isso pra prática, né? Não vou falar com o cara, esse cara vai falar assim, você é retardado. Pirou, né? Não tem nada a ver isso aí. E você acredita que existe um filme chamado Vagina Dentada? Não. Não é filme de pornô. Pra você ver como está no inconsciente coletivo, né? Vamos dizer assim. Mas aí você tem que tratar, né? Como que você incorporou essa imagem tão grandiosa e assustadora da mulher? Quem era essa figura aí? Que normalmente é a figura materna. O buraco é mais embaixo, gente. E se você não trata isso, você fica na superfície. Você fica só nas técnicas ali que, às vezes, a gente não consegue resolver. E aí, a gente vai entendendo que é uma coisa bem sistêmica, né? Por isso, hoje tem até medicina integrativa, né? Você perguntou de terapia sexual. A terapia sexual pode ser feita em casal? Pode. A gente muitas vezes começa com um casal. Só que aí quando a gente vê que o caso é mais grave, a gente, às vezes, tem que separar. pede para separar. Porque tem muita coisa que resolve com psicoeducação.
Tem caso, por exemplo, da mulher que, eu não consigo gozar, você vai explicar pra ela o que é um orgasmo. Às vezes ela já teve orgasmo, mas ela acha que gozar é morrer, né? Como alguma mostra nos filmes. Já teve casos de casais, né, jovens, que vão casar sem ter nenhuma relação, sem ter intimidade, que aí casou e tava tentando engravidar. E ficou anos e não engravida, e os médicos fazendo pesquisa. Mas, gente, o casal é saudável, o que tá acontecendo? Foi descobrir que a penetração estava sendo anal. Eu vi um caso da China. Eu postei isso uma vez, um caso da China. O casal, depois de 2 anos, não conseguia engravidar. E a mulher com horror, porque não aguentava mais. E o melhor foi nos comentários depois do meu post. O povo tudo falando assim, gente, tanta gente tentando, não conseguindo, eu saí 2 anos lá. Coitada, gente. Gente. Porque imagina! Não é todo dia que você consegue, né? O que é isso? Deseducação, desinformação. Imagina. Ia ficar quanto tempo? Sem saber. E só descobriram que devia estar tentando engravidar, né? Porque se não tivesse com a intenção de ter. E aí você pensa, quantas coisas que falharam até aí. E o tanto de educação, né? E o tanto que o sexo para ela devia ser ruim, doloroso e tudo mais. Porque tem que ter um preparo para o anal, gente. Não adianta achar que é assim, né? Então, uma coisa que não devia ter era preparo, né? Não dá pra gente falar aqui, quer dizer, até daria, mas assim, é uma das coisas que é um mito, um tabu, um desejo, uma fissura, ou sei lá o que eu vou falar, a questão do sexo anal para o homem, né? Do ser proibido, do ser difícil, do ser complicado. E para a mulher, muitas vezes, sabe o que eu falo? Você posso falar? Pode. Já começou, agora continua. O povo quer saber, Graça. Isso é uma coisa que mulher não sabe dar e homem não sabe comer. Eu acho que o homem não sabe comer. As duas coisas. Porque se a mulher souber dar, ela vai ensinar para o homem como que come. Mas eu falo que existem os Pedro Álvares anais. Que são de desbravador de cruz. Por quê? Porque, gente, o cara tem que ter um jeito. O anal é um escargot, entendeu? O cara tem que saber como come. Se o cara te deixa relaxado e tal, você faz. Agora você vai ensinar um homem como que prepara a coisa? Tem um que é nojentinho. Tem que ensinar, você sabe por quê? Porque eles acham que tem que chegar metendo igual mete na frente. Essa que é a questão. Mas aí... Tem que entender que funciona diferente. Né? A grande maioria quer fazer, mas não sabe fazer. Sim. Esse que é o problema. Mas eu acho que... Dependendo da ferramenta, né, meu amor? Mas eu acho que existem casos e casos. Olha, eu prometi que ia ser sem ressalvas esse episódio e ele tá sendo, hein, gente? Eu acho que existem casos e casos. Eu acho que, assim, tem homem que quer comer e não tem as ferramentas necessárias. Eu não tô falando de pênis. Eu estou falando toda uma personalidade, uma atitude de quem gosta de comer kill. Por quê? A gente sabe que ali tem que relaxar, tem que fazer um carinho diferente, tem que usar dedo, língua e tudo mais. Já ter usado antes. E tem cara de que é nojentinho, tem cara que quer comer e... Uma vez eu tava conversando com um cara e o cara falava assim, não, eu não gosto de fazer oral, eu gosto de fazer anal. Eu tô assim, mas o homem que não faz um oral, ele não come um kill, gente. Só se a mulher for sadomasoquista. Não, você me respeite. Falei assim, não, eu tô entendendo, a sua lógica tá tão trocada. Então, assim, eu acho que... Tá cortando caminho aí, né? Não existe, gente, não existe. Acho que tem que dar muito carinho, fazer muito oral, deixar a região toda lubrificada. Tem que deixar a mulher doida, de tesão. Aí qualquer uma dá, meu amor. Pode ser uma de Maria que dá. Agora, o problema é que os caras querem, né? Virar a cara e meter a vara. Não dá. Agora a gente falou aí de anal, coincidentemente é uma coisa que rola às vezes um impasse ali. E uma das coisas que acho que a gente precisa falar, já que a gente está aqui tão sem ressalva, é com relação à questão do consentimento. Porque muita gente acredita que o simples fato de ter um relacionamento ou de ser casado obriga a fazer sexo mesmo quando não está com vontade. E a gente vê que existe estupro marital. Com certeza, né? Com certeza. Que, para quem não sabe, estupro, todo mundo sabe o que é. Marital é de quem é casado. Então, existem aqueles que obrigam, aqueles que forçam e a mulher não está com vontade e força. E consentimento é uma coisa que a gente precisa... Mas
dei uma palestra recentemente que eu fui conversar justamente sobre consentimento. Consentimento é algo extremamente complexo. Por quê? Porque, teoricamente, para eu dar um consentimento claro, eu tenho que estar numa mesma posição que você. Então, existe, por exemplo, uma falta de consentimento, um abuso em relações desiguais. Por exemplo, uma mulher que é dependente financeiramente do cara e sabe que se não transar no dia seguinte, às vezes ele vai podar um pouco o dinheiro, ele vai ser mais grosso, enfim. Então, a gente já está falando de um desvio do consentimento. Isso não acontece só em classes sociais mais baixas. Isso é bom a gente colocar também. Exatamente. Então, e olha que eu tô falando de algo assim muito minucioso. Não teve uma forçação, não teve ali, você vai, né, ou dar o racha. Não teve isso. Mas a mulher já entende o comportamento do cara depois e se vê numa situação menor que ele, né? Vamos dizer assim, subordinada a ele, que ela não tem a possibilidade de dizer não. Se a gente levar isso para as inúmeras relações, por isso que é muito problematizado o assédio sexual quanto às relações de hierarquia no trabalho, né? Teoricamente, Sim. Eu não tenho o mesmo poder do meu chefe para dizer um não claro. Qual que vai ser a consequência que eu vou colher disso? Então, assim, quando a gente fala de consentimento, é muito complexo, mas nessa questão, né, de eu posso dizer não, claro, eu deveria poder dizer não, e o não não é isso que eu ia falar. A ausência de resposta não quer dizer que é um sim. A ausência do não é um sim. Isso a gente tem que levar. Sim é sim. E tem que ser claro durante todo o ato. Se eu tô lá no meio da coisa, aí do nada uma coisa me broxou, eu tenho o direito de falar não. E muita gente acha que ela não falou nada. Entende? Então é muito complexo o consentimento. Quando a gente vai estudar a fundo o consentimento, você vê que é extremamente assim, minucioso. A gente fala do consentimento poroso, assim, que é nas minúcias, sabe? Mas é bem complexo. Mas quando tem respeito, eu acho que a coisa flui de uma forma que não precisa nem pensar em... Com certeza. Em verbalizar ou em autorizar, né? Não, com certeza. É porque eu gosto de falar que existem relacionamentos e existem interações que as pessoas falam que são relacionamentos e não são. Adoro. Né? O relacionamento, no mínimo, ele tem que ter verdade, respeito e diálogo. Né? Qualquer uma dessas corrupções já não é um relacionamento saudável. As pessoas deturpam e tentam encaixar, né? Eu tô me relacionando com fulano. Isso é até um casamento. Tem casamento que não é um relacionamento. Aí a mãe fala assim, será que eu termino? Mas você não tá nem no relacionamento. O cara não te respeita. Exatamente. É muito Vocês não conversam, entende? Muitos, né? Muitos, uma grande maioria. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, por isso que eu falo que é tudo de dentro para fora, é autoconhecimento, merecimento. Eu tenho que entender qual tipo de relação eu mereço, eu desejo. E não é necessariamente o que eu cresci ouvindo, o que eu vi meus pais fazendo. Porque a gente entra nesse automático, né? Essa minha mãe tinha um relacionamento assim, é porque relacionamento é desse jeito. E o pior de tudo é que é muito, até muito inconsciente, né? Você tem aquele padrão ali, para quebrar é bem complicado. Exato. E às vezes você se acostumou a vivenciar aquilo a vida inteira. Não tem outra coisa. Você não se conhece outro modelo para poder comparar e saber que tem alguma coisa errada. Aquilo ali é que é o familiar para você. Isso acontece muito, a gente já falou em episódios anteriores, de relações abusivas. Que a pessoa às vezes vive um relacionamento totalmente tóxico, totalmente abusivo e não faz nem ideia. Que ela só começa a perceber quando ela vê alguém falando, olha, em casa também é assim, não é? Exatamente. Gente, relacionamento é extremamente complexo, mas é extremamente... É o meio mais rápido de evolução espiritual, porque a outra pessoa é um espelho de quem você é. Se o seu parceiro é ruim, se você critica, se você acha ele um bosta, você é uma bosta. E Você tem que olhar para dentro de você, por que você está se permitindo receber isso, né? Então, assim, emocionalmente, você tá muito, muito mal. E eu acho que não adianta a gente também querer passar panos quentes. Não, seu marido é péssimo e tal, mas é porque você é boazinha demais. Não, você é boba. Boazinha é uma coisa, bobinha é outra. A gente tem que aprender a se apoderar das palavras. Porque se eu coloco coisas positivas em algo que é negativo, tipo assim, eu sou tão boazinha... Fica usando eufemismo, não... Você não muda. Se meu cérebro acha que eu sou boazinha e que o problema é o outro, como é que eu vou mudar? Entendeu? Vítima não é bom. Eu falo, não seja vítima, seja protagonista.
Entende? Vítima só arruma vilão e troca de lugar todo tempo. Uma hora é vítima, outra hora é vilão. Então a gente tem que aprender a lidar com a realidade. Eu acho que eu falo que eu faço terapia de choque muitas vezes, né? Porque a pessoa, gente, não dá. Eu acho que chega lá, quando, Fernanda já se a situação tá, se tivesse bom, não estaria me buscando, né? Tem Então, isso. assim, claro que a gente acolhe, que a gente sabe o momento, mas a gente tem que ir para a realidade. De ilusão, as pessoas já estão vivendo, porque repetir padrão familiar é viver de ilusão, é estar alienado. Se eu tô vendo um padrão que não é feliz, que não é satisfatório, eu tenho que acordar e mudar, entendeu? Mas é complexo, e quanto mais complexo, mais a gente gosta, né? Eu gosto difícil, eu gosto difícil. É assim que a gente gosta. Ai, que delícia esse papo, Fernanda, né? Olha só. Eu tô curiosa. Com a a gente tá conversando aqui desde o início. Eu desconheço a pessoa mais curiosa. Olhando. É porque ela sabe que tem coisa boa, né? Eu imagino. Porque vindo de Fernanda, vem coisa boa. Meu amor, com certeza. Vou te surpreender. Então, vamos lá. Um presente para cada uma. Eu não faço diferença, então são iguais. Só muda o sabor. Sabor. E vai ter experimento aqui, gente. Ó, vai ter moçoais para elas experimentarem ao vivo. Chocolate. Love Shock Extreme. É sensual para massagem sabor chocolate. Gente, eu sou chocolate. Você gosta? Isso também já é bom com chocolate, ainda melhor ainda, olha, né? aqui, o sabor. Eu trouxe para vocês experimentarem, só para vocês verem que é bom mesmo, pro pessoal já ficar sabendo aí em casa. Peraí. Eu tô aqui com Peraí que eu tô mais desajeitada do que de morango. Isso. Agora aqui, você experimenta também. Ó. Gente, maravilhosa. Você viu que tem um gostinho de calda de chocolate? Delícia. E eu falo que esses aqui de sabor, que não tem uma função esquenta e esfria, é bom você deixar do lado da cabeceira da sua cama. Que você tá com preguiça, você só pega, faz ali um sorvete e vai que vai, porque aumenta a salivação, né? Deixa todo um... Vira um merengue, gente, de chocolate. Gente, e aqui... chiclete. Ela é de chiclete, dela é merengue. Sou merengue de morango, gente. Esse aqui vocês vão se surpreender. Amei. Põe o dedo assim, ó. Que é esse aqui. Gel sensual para massagem é corporal. o produto que mais... Põe o dedo aqui. Você vai experimentar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o produto mais vendido. É um dos carros-chefes da ASOS. Aqui. Não é isso por nada, aqui dentro. não. Mas eu acho que você devia dar pro pessoal dos bastidores experimentar também. Vamos... Eles são tímidos. Eles são tímidos. Vocês vão ver que ele é um excitante. Experimenta, gente. Eu tô falando sério. Experimenta. Gente. Ele é considerado um excitante. O que é isso? Você vai colocar no clitóris, mas um pouquinho, porque ele é muito forte. Vocês estão sentindo? Gente, ele vai começar a tremer. O que tá assim? Começa a tremer. Você coloca um pouco antes. Você começa um pouco antes, às vezes, de encontrar o boy ou a garota. Você coloca lá. E já vai começar a aumentar a corrente sanguínea para a região. Você vai ficar mais excitada, mais lubrificada. Vai ficar com a sensação de que tá quase gozando. E quando você gozar, é uma explosão. E assim, gente, a minha língua já tá, ó... e ele pode ser usado no mamilo, pode ser usado na boca. De vez em quando eu passo na boca, gente, para sair com a boca inchada na rua. É o meu preenchimento natural. O seu preenchimento. Gente, então, realmente, a Fernanda, ela é tão maravilhosa... Que assim, quando a gente está finalizando, porque eu ia pedir para ela algumas dicas interessantes para esse dia do sexo, que vai ser daqui a pouco, Depois da manhã. Depois da manhã. Ela já vem com presente, gente. Óbvio que eu vou usar meus presentinhos. Use com moderação, porque isso é extremamente potente. Potencializa muito. Amei meu presente. E eu, que tudo. Tem meu cartãozinho também, porque eu sou marqueteira. Óbvio. Tá certo. Maravilhosa. Certíssima. Arrasou. Depois vocês me mandam. Nossa, eu amei esse casamento da sexologia com a psiquiatria. Gostou? Eu vou falar que eu nunca tinha cogitado. Sério, tem tudo a ver. Tudo a ver. Inclusive, quem desenvolveu... Deve ser muito. Claro. Quem desenvolveu as primeiras teorias da sexualidade foram os psiquiatras, né? Freud. Gente, ó, a boca tá aqui, ó, tremulando. Menina, trem é potente. Não é pros fracos, não. E a gente falando de sexo, uma outra ideia super bacana. Câmera. Esse baralho aqui, gente, é um baralho com posições do Kama Sutra.
que também é uma ótima opção, uma ótima brincadeira para vocês fazerem aí no dia do sexo ou qualquer outro dia, né? Tem Vamos tirar várias uma formas carta, de brincar. né? Dá brincar, tirar uma carta e fazer a posição. Dá para colocar no paletó do terno na hora que ele for trabalhar. Na hora que ele for pegar um cartão, assim, ele vai falar, ué, olha isso daqui. Dá para botar um bilhetinho. Teste para hoje à noite. Dá para fazer várias coisas. Então, assim, dá para ter um monte de ideia bacana. E dá para falar, essa eu curto, essa eu não curto. É um momento legal de conhecimento, de troca de opiniões aí. Ah, essa eu gostar de tentar, essa não, essa é difícil, é uma possibilidade. Tem muita coisa bacana, gente. Precisa aproveitarem e curtirem esse dia do sexo e terem muito prazer. Gostou da ideia do bilhetinho, né? Eu adorei, já pensei. Eu tenho um desse. Menina, eu sou a rainha dos babados, dou um monte de ideia. Eu faço uns workshops com o povo para dar umas dicas de como que tira o relacionamento da rotina. Adoro. Nossa, já vou fazer com meu boy. Adoro. Gente, que papo Fernanda, foi gostoso. Literalmente um prazer. Ai, que bom. Eu sempre Muito deixo uma boa impressão. Na segunda ainda melhor, Nossa! Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso estar contigo aqui, Fernanda. E espero que tenha sido bom para vocês também. Gostaram? Foi bom para vocês? Se foi, comenta aqui, deixa um comentário, deixa joinha e manda para todas as amigas e os amigos que precisam dar uma agitada aí e aproveitar bem depois de amanhã. A gente está aqui no YouTube e no Spotify toda quarta-feira às 19 horas com episódio novo. E vocês também podem seguir a gente no TikTok e no Instagram, no @o nosso papo a gente inventa. Beijo! Beijos. O nosso papo a gente inventa.